Como perder dinheiro com fundos imobiliários. É sobre isso, sobre perder dinheiro com fundos imobiliários que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Talvez isso seja um pouco estranho, porque o mais comum é a gente falar como ganhar dinheiro com os nossos investimentos e principalmente com fundos imobiliários e com ações. Mas nesse vídeo, no vídeo de hoje, eu vou falar como você não perder. E talvez você esteja começando no mundo dos investimentos, talvez você ainda não saiba, mas isso é importante demais. Afinal, a primeira regra dos investimentos é não perca dinheiro. Isso parece que é uma brincadeira, mas não é. É sério. A regra número 1. O primeiro passo que você tem que dar não é buscando ganhar dinheiro. O passo número 1 é não perder. E a gente costuma dizem que é o Warren Buffett que falou essa frase pela primeira vez. Talvez seja, talvez não, mas a gente acredita que tenha sido ele, que a regra número 1 é nunca perca dinheiro. A regra número 2 é nunca esqueça a regra número 1. E depois que você tá numa jornada de investimentos aí há algum tempo, você entende isso e vê que isso faz todo sentido. Então, o objetivo aqui é te ajudar a investir melhor. Aliás, o objetivo desse canal inteiro aqui, de tudo que a gente faz, é te ajudar a investir melhor, a ter mais resultados. Então, esse negócio de ficar pedindo like, pedir para se inscrever é muito chato. Faz o seguinte, assiste o vídeo até o final. Se você é novo aqui, você assiste o vídeo até o final. Se chegar no final, você falar, pô, legal, eu quero começar a investir junto com o Eduardo, eu quero entender mais sobre isso, aí sim, você se inscreve e deixa o seu like. Se você já acompanha a gente aqui no canal, se você já leu meu livro, se você já fez algum curso meu, se você já assistiu um monte de vídeo aqui, aí tudo bem, você já é inscrito, já deixa o seu like aí, confiando porque você já sabe que esse vídeo vai ser bom. Para a gente entender como que as pessoas perdem dinheiro com os fundos imobiliários, antes disso, a gente precisa entender, precisa saber exatamente que com fundos imobiliários tem duas formas de ganhar dinheiro. Primeiro, com os aluguéis, com os dividendos mensais que a gente recebe ali todos os meses. Essa é uma forma da gente ganhar dinheiro com fundos imobiliários. A segunda forma é com a valorização da cota. Então você compra uma cota por 100, daqui a pouco ela tá 105, daqui a pouco ela tá 115, com o passar do tempo ela tá 200. Essas são as duas formas da gente ganhar dinheiro com fundos imobiliários. Com os aluguéis mensais, com a renda passiva, com os dividendos e com a valorização da cota. E é justamente nesse segundo, na valorização da cota, que é onde as pessoas perdem dinheiro. Os fundos imobiliários, eles são um tipo de investimento da renda variável, que parece óbvio, e é óbvio, mas tem gente que se assusta quando isso acontece. A renda variável, ela varia para cima e para baixo. Isso quer dizer que você vai investir num fundo imobiliário, muitas vezes ele vai subir, daqui a pouco ele vai cair, ele vai variando para cima e para baixo. Tem gente que acha que vai começar a investir em fundos imobiliários e vai ser uma subida infinita, e não é. E aí o que acontece? A pessoa foi lá, comprou um fundo imobiliário sem saber muito bem o porquê, comprou porque foi no embalo, porque viu alguém falando, viu um post no Instagram, um vídeo no YouTube, comprou porque tava todo mundo falando, porque o mercado tava em alta, esse fundo imobiliário já tinha se valorizado um monte. Enfim, a pessoa foi lá, comprou o fundo imobiliário sem saber exatamente o que estava comprando, nem por que estava comprando. E isso é muito importante. Eu costumo dizer que a gente não investe num número, numa sigla lá de um fundo imobiliário. A gente investe em uma empresa que tem por trás, em imóveis que tem por trás daquele código. Isso é importante. E analisar o fundo imobiliário, entender o que tem dentro do fundo imobiliário, para aí sim tomar a decisão de colocar ele na sua carteira de investimentos. Isso é, de começar a investir, é algo extremamente importante. E às vezes a pessoa começa a investir sem saber exatamente o porquê, comprou aquele fundo imobiliário, como eu falei, porque foi no embalo, porque viu uma notícia, e aí em algum momento o mercado começa a cair. Porque acontece. Existem ciclos de alta, existem ciclos de baixa, existem momentos que a bolsa vai subir, existem momentos que a bolsa vai cair, e aí o sujeito foi lá, comprou aquele fundo imobiliário, ele começou a cair, a pessoa começa a ver aquele monte de notícias, posts no Instagram,
todo mundo falando, a mídia falando, faz parecer que é o fim do mundo, que todo mundo vai perder dinheiro. Aquele fundo imobiliário que você comprou, meio que sem saber por quê, começa a cair e você começa a ficar preocupado. Você começa a achar que fez besteira, você acha que vai perder dinheiro e acaba indo lá e vendendo. Afinal, você comprou porque você viu isso em algum lugar, você estava no embalo, sem saber exatamente o que tinha lá dentro. E todas essas notícias e a cotação do fundo, quando começa a cair, gera em você uma grande insegurança. Você fala, caramba, será que eu fiz a coisa certa? Quer saber? Eu não tenho certeza, então eu vou lá e vou vender. Pronto. Até você vender, você não tinha perdido dinheiro nenhum. Apenas o valor que você investiu tinha se desvalorizado. Mas você não tinha perdido dinheiro. Porque no curto prazo, é normal ele se desvalorizar ou ele se valorizar. No curto prazo, tudo pode acontecer. E aí, se ele tá lá no negativo, tá se desvalorizando, e aí sim você vende, nesse momento que você vende, pronto, você assumiu o prejuízo e aí sim você perdeu dinheiro com o seu fundo imobiliário. É claro que eu não tô falando aqui que você não pode vender o seu fundo imobiliário porque ele tá se desvalorizando. É claro que você pode. Inclusive tem muita gente que me pergunta, Edu, quando é a hora de vender? Quando eu devo vender um fundo imobiliário? E eu sempre respondo o seguinte, quando a razão que levou você a comprar mudou. Imagina o seguinte, imagina que você só investe em fundo imobiliário que seja multi-imóvel, que tenham vários imóveis. E você foi lá, você comprou cotas de um fundo imobiliário que tinha, por exemplo, 10 imóveis. E aí foi se passando o tempo, esse fundo imobiliário foi mudando e chegou no momento que ele vendeu 9 imóveis e agora ele só tem um imóvel. Se você comprou porque você só investe em fundos multimóveis e aquele fundo mudou de quando você comprou para agora de 10 para um imóvel, para 2 imóveis, pronto. A razão de você ter investido nele mudou. Pronto. Esse é um motivo para você vender. Afinal, mudou a razão que levou você a investir. Não faz sentido você ter ele na carteira. Não é porque a cota está caindo, porque o fundo está se desvalorizando que a gente deve vender o fundo imobiliário. Na verdade, você tem que analisar o que está acontecendo. Se é um problema econômico, se é um problema político. A gente vive no Brasil, a gente sabe como que é o Brasil. Como o Brasil é um país difícil. Muitas vezes a bolsa está caindo, os fundos imobiliários estão se desvalorizando e a gente olha para dentro do fundo imobiliário, para os resultados do fundo imobiliário, eles estão ainda melhores, não perderam nenhum dos fundamentos, continuam sendo um fundo imobiliário. Ótimo, eles estão caindo só por causa do cenário externo. Isso não é uma razão para a gente vender os nossos fundos imobiliários. Lembrando, viu, eu estou falando tudo isso aqui, mas esse vídeo, o objetivo desse vídeo é te educar, é te ajudar a ser um investidor melhor. Esse vídeo não é uma recomendação nem para você investir, nem para você não investir em fundos imobiliários. O meu objetivo é te dar essa informação para você pegar, analisar e ver o que faz sentido para você. Então, comprar um fundo imobiliário, começar a investir num fundo imobiliário, sem saber por que você está comprando, sem saber exatamente o que você está comprando, quais os tipos de imóveis que ele tem lá, qual o histórico desse fundo imobiliário, sem entender que você não está comprando um número na corretora, mas sim, você está se tornando, no momento que você compra a partir de uma cota, está se tornando sócio e dono de uma parte de alguns imóveis, não faz sentido. Imagina só que você comprou um apartamento que hoje ele vale 500 mil reais e você colocou ele para alugar. Aí, essa mesma crise que faz o preço do fundo imobiliário cair, ela também faz o preço do imóvel cair, mas você não sente isso, você não percebe isso, porque você não pede uma avaliação profissional do seu imóvel para ver exatamente quanto que ele está valendo naquele tempo, naquele momento. A gente faz isso com os nossos fundos imobiliários porque eles estão na bolsa de valores. Quando é um imóvel físico, a gente não faz essa análise, a gente não paga alguém para fazer essa avaliação, porque se a gente pagasse, se a gente tivesse alguém que fizesse essa avaliação que fosse semanalmente, não precisa nem fazer diariamente, a gente ia ver que o preço dos imóveis também se valorizam ou se desvalorizam de acordo com o cenário externo. E o seu apartamento que você comprou para alugar, ele continua sendo o mesmo apartamento, no mesmo prédio, no mesmo bairro, enfim, não mudou nada ali, mas fatores externos influenciam no preço dele. Então, quando as notícias falam que o preço dos imóveis caiu, você nem acredita muitas vezes. Você fala assim, imagina, isso é meu apartamento
apartamento? Não, meu apartamento continua se valorizando. Às vezes, você comprou esse apartamento para alugar como um investimento, você financiou, você continua pagando as parcelas sem se preocupar nem um minuto com a desvalorização. E quer saber? Tá exatamente, extremamente certo, porque essa desvalorização, ela é momentânea. A gente sabe que isso pode acontecer e acontece o tempo todo. Só que você já acredita, afinal, a maioria de nós aqui, a gente cresceu ouvindo que investir em imóveis é um ótimo investimento. E realmente é um ótimo investimento. A gente tem imóveis, casas de aluguel, prédios comerciais, uma sala num prédio comercial para alugar é um ótimo tipo de investimento. E você já tem certeza disso, porque talvez o seu avô falasse isso, o seu pai falava isso para você e você acredita. Só que quando você vai para o mundo dos fundos imobiliários, que é exatamente o mesmo tipo de investimento, só que você não tem só um imóvel, você investe em um condomínio de imóveis, você acaba duvidando. E qualquer oscilação no mercado, se você não tem o conhecimento, te incomoda e faz você querer vender, falar, não, acho que não vai dar certo. A lógica do investimento é exatamente a mesma, só que você não investe só em um imóvel físico que está no seu nome, mas sim, você compra cotas de muitos imóveis espalhados por vários estados do Brasil e você é dono de pequenas partes dele. O investimento é exatamente o mesmo. Então, a partir de agora, se você entender exatamente isso que eu te falei, que o seu investimento em fundos imobiliários é igual ao investimento num imóvel físico que você vai colocar para alugar, e muitas vezes o cenário econômico do Brasil, o cenário político do Brasil influencia momentaneamente no preço, você não vai mais se incomodar. É claro que se você entender o fundo imobiliário que você está investindo, se você fizer uma escolha muito criteriosa do fundo imobiliário que você vai começar a colocar dinheiro, se você entender isso, se você seguir esse passo a passo, você nunca mais vai perder dinheiro com fundos imobiliários. E o mesmo vale para ações. Na verdade, você pode até ganhar mais dinheiro. Porque, por exemplo, eu tenho total segurança em todos os fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira. Quando o mercado está em baixa e as minhas cotas se desvalorizam, eu vejo ali uma baita oportunidade para eu comprar mais algumas cotas por um preço mais barato. É como uma liquidação das cotas dos fundos imobiliários. Eu consigo pegar essa promoção e comprar mais barato. Então, se você seguir isso, você nunca mais vai perder dinheiro com ações e nem com fundos imobiliários, beleza? Se você quer aprender a investir comigo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você receber um exemplar do meu livro aí, Bolsa de Valores para Iniciantes, na sua casa. Um livro físico mesmo, 169 páginas, do iniciante ao avançado, para você aprender a escolher as melhores ações, os melhores fundos imobiliários, para você montar a sua carteira de investimentos e você um dia chegar a viver de renda, receber um monte de dividendos e ter muitos resultados com seus investimentos. Se você quer aprender comigo, o link está aqui na descrição. Se você também é novo aqui no canal, assistiu esse vídeo até aqui e falou, cara, me ajudou de alguma forma, agora sim, se inscreva no canal e deixe o seu like e até o próximo vídeo.